tudo bem? Oi, Matheus. Tudo bom? Firme? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Calorzão só, né? Bem-vindo. Obrigado. O jornalista e escritor Rafael Guimarães abriu as portas da sua casa para nós. O local é também a sede da editora Libretos, fundada por ele e por Clô Barcelos, sua esposa. Estamos aqui para ter uma conversa sobre aquilo que move o trabalho do Rafael Guimarães, a literatura de realidade. Trata-se de uma categoria da literatura, dona de gêneros como os livros de viagens e memórias. Mas a nossa conversa tem um foco mais próximo daquilo que é conhecido como a novela de não-ficção. Esse termo foi cunhado por Truman Capote, jornalista, escritor norte-americano e leitura obrigatória do gênero. Como vai ser só nós dois, eu trouxe também... Isso tudo é apenas o começo de uma história que ainda está sendo contada pela comunhão do jornalismo e da literatura. O que você vai acompanhar neste podcast é como essa história vem sendo contada por quem faz literatura de realidade, mas principalmente como tudo isso serve como base para o trabalho do Rafael Guimarães. Depois eu posso passar o material para ela. É mais fácil também. Este é O Incendiário, podcast de 2 episódios que abordam a literatura de realidade, seus principais autores e o trabalho mais recente de Rafael Guimarães, o livro O Incendiário. O projeto foi contemplado pelo edital 17 de 2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC Publicações. A produção conta com a supervisão de Rafael Glória, jornalista e fundador do Nonada Jornalismo. E eu sou Matheus Machado, jornalista e apresentador do podcast, responsável também pelo roteiro e edição dos 2 episódios. Da literatura de realidade à novela de não-ficção. Se você que está ouvindo esse podcast é da área de comunicação, certamente já ouviu algo sobre jornalismo literário e até mesmo sobre literatura de realidade. E aí está o X da questão. A conversa que você vai acompanhar já já fala sobre as duas coisas, apontando suas diferenças e aprofundando seus conceitos. Para isso, Rafael Guimarães traz exemplos práticos para ilustrar essas ideias e as suas diferenças. Mas antes de começar, preciso dar alguns avisos muito importantes para vocês. Rafael Guimarães é um jornalista e escritor clássico, um cara do texto. Esse podcast é algo novo para ele. Por isso, a conversa traz um som muito natural do ambiente e do próprio Rafael, que enquanto conversava comigo, gesticulava bastante, mexia em papéis e até mesmo bateu algumas vezes na mesa. Todos esses sons são perceptíveis e foram preservados porque, mesmo se tratando de temas específicos desse podcast, os 2 episódios também são sobre o Rafael Guimarães. Outro detalhe é que durante a gravação desse episódio, a fotógrafa Aline Mori, que trabalha com o Rafael e com a Clô na editora Libretos, acompanhou um pouco da nossa conversa. Então, se você notar alguns sons de câmera fotográfica, saiba que eles não foram por acaso. Bom, dados os avisos importantes, vamos ao que interessa. Rafael, a gente está aqui para falar sobre literatura de realidade e novela de não-ficção. Mas para quem está nos ouvindo entender melhor sobre isso, na prática e na teoria, existe diferença entre os dois? São duas expressões usadas, né, pelo pessoal do New Jornalismo, Novo Jornalismo, que a gente vai conversar daqui a pouco. Truman Capote, que é o autor da Sangue Frio, que é talvez o grande livro, né, desse período, ele fala em non-fiction novel. E Gay Talese, que é um outro também grande escritor, que também do gênero, ele prefere chamar de literatura de realidade, que é um nome que eu gosto mais, porque enobrece um pouco e não fica coisa do não, né? Enobrece um pouco, mas na verdade são duas formas, né, que esses 2 grandes escritores tentaram qualificar, né, dar um nome, né, para esse trabalho e essa novidade toda que foi representada por esse movimento. Esse estilo de texto é caracterizado por alguns subgêneros, como os livros de viagem, memórias, biografias, entre outros. Mas no caso específico das novelas de não-ficção,
O que representa esse subgênero em relação ao texto? O que caracteriza, basicamente, eu acho que está meio na frase do Truman Capote, né? Quando ele diz: eu sempre achei que pudesse fundir a arte do novelista com a técnica do jornalista. Ou seja, ficção somada à certeza de que tudo fora verdade obteria um impacto maior e com maior profundidade. Então, seria o caso nesse tipo específico de gênero, porque talvez a biografia também se associe um pouco a isso, o uso da literatura, né, em um material jornalístico, mas o que a gente fala, que pretendemos falar aqui no programa, é sobre novela mesmo, sobre romance, ele feito todo a partir da realidade. Então, a ideia é essa, usar técnicas literárias de ficção para narrar histórias reais, né, e isso acaba também aproximando, né, esse gênero da literatura de realidade do jornalismo. Aliás, os grandes nomes, né, da literatura de realidade, ou da literatura de não ficção, ou da reportagem literária, que é outro nome também que tem, são, na verdade, jornalistas. É importante tu falar sobre isso porque existe uma aproximação entre a literatura e o jornalismo na novela de não ficção. Mas como ela funciona na prática? E também, como essa discussão é detalhada por quem pesquisa academicamente a relação entre o jornalismo e a literatura. Na academia, o pessoal que estuda isso, mas está em elaboração ainda uma definição mais precisa, né, do que seria isso. Há uma tendência de achar os livros-reportagens como literatura de não ficção. Eu resisto um pouco a isso, eu na minha modéstia, né, resisto um pouco a isso, porque nem todo livro de reportagem é um livro de literatura de não ficção. Pode ser uma reportagem bem escrita, mas a literatura ela ultrapassa um pouco nesse limite, né, limite de uma certa camisa de força que o jornalismo impõe, né? Impõe todas essas regras e tal. Então, mas enfim, seria uma liberdade maior de tratar temas, né, que se baseiam não naquela coisa documentada, não é certinha, do jornalismo, mas uma liberdade maior que implica eventualmente em criação de diálogos, implica também em tentar entender a alma das pessoas que estão envolvidas na notícia. Eu acho que essa é a diferença maior, não é, que tem entre o jornalismo propriamente dito, por melhor que ele seja, com a literatura que busca ultrapassar esse tipo de barreira. Quando falamos de jornalismo literário no Brasil, a gente volta a uma publicação muito conhecida algumas décadas atrás, que é a revista Realidade. Essa publicação é uma das motivações que tu teve para entrar no jornalismo e, consequentemente, estar aqui falando sobre literatura de realidade. Qual a tua relação com a revista e como foi essa influência que ela teve para te decidir os rumos da tua carreira? Sim, a minha referência inicial no jornalismo literário é a revista Realidade. Foi uma revista lançada pela editora Abril, acho que na segunda metade da década de 60. Eu era ainda adolescente, pegava minha mesada ali, ia comprar, e achava encantador, não é, que temas simples, não é, às vezes temas muito simples, uma coisa muito localizada no Nordeste, no Norte, ou numa comunidade, né, que provavelmente não seriam notícia nos jornais, e não eram, né, acabam sendo tratados, né, em reportagens muito bem escritas, né, que na verdade iam além das reportagens que a gente lia nos jornais. A Realidade certamente criou um gênero de jornalismo no Brasil que até então não existia, ou existia de uma forma muito incipiente em outras revistas, como O Cruzeiro. Né? Então essa coisa assim, de temas simples do cotidiano ganhavam vida e personagens anônimos eram enobrecidos, né, a sua voz ser ouvida pelas revistas, ser mostrada. E a revista Realidade ela é disponível no site, parece na Biblioteca Nacional. Está toda a coleção disponível. O problema é que ela foi escaneada em preto e branco, então se perde muito das fotografias que também eram, não é, um diferencial da revista, fotografias bonitas, coloridas. Eu acho que ali, com a Realidade, foi quando eu, em primeiro lugar, me decidi me tornar jornalista. Né? Aquilo me fascinava muito. Claro que eu tinha meu pai era jornalista, por exemplo, mas até então eu estava ligado em outros caminhos da minha vida, mas ali eu adolescente, ali 14, 15 anos, ali eu decidi ser jornalista. E depois o envolvimento com jornalismo literário, com literatura de realidade, viria se concretizar bem mais tarde, mas com essa coisa ainda presente, né, na minha memória. Enquanto isso acontecia no Brasil, lá nos Estados Unidos tinha um movimento muito importante acontecendo também.
principalmente quando a gente fala de jornalismo literário e literatura de realidade, que é o já citado novo jornalismo. O que foi esse movimento e o que ele trazia de novo para os aspectos do texto jornalístico. E como tu disse antes, esse era um jornalismo com menos amarras e sem camisa de forças, não é mesmo? Exatamente. Até um pouco anterior, né? O New Jornalismo já vem do final dos anos 50, e que era uma geração de jornalistas muito talentosos que trabalhavam na revista New Yorker. A New Yorker existe até hoje, uma revista fantástica, e ali essa proximidade, né, entre a literatura de não ficção, de realidade com a reportagem, foi consagrada naquele momento. E a gente imagina assim, são jovens jornalistas que não eram só jornalistas, eles também eram ficcionistas, né? Eles também atuavam na literatura. Por exemplo, Tom Wolfe, que era um dos nomes mais expressivos, escreveu Fogueira das Vaidades, né, que é um livro de ficção, mas também muito assentado na realidade. Truman Capote, o autor da Sangue Frio, ele tinha feito também um romance que foi muito badalado, chamado Breakfast at Tiffany's, que depois foi chegar no Brasil de bonequinha de luxo. Foi feito um filme, né, sobre isso, é uma história meio de Cinderela, assim, com a Audrey Hepburn. Gay Talese tinha escrito Honrados Mafiosos, que é um livro, é um romance, né, quase policial, mas também baseado na história de uma família mafiosa, mas é um livro de ficção. Então todos eles, além de jornalistas, eles eram ficcionistas. Então eles queriam uma liberdade e que fosse além das regras em vigor, né? Ou seja, o lead, né, o resumo da notícia, 6 perguntas obrigatórias, o que, quem, como, quando, onde, porquê. Eles queriam abrir espaço e tratar de coisas mais se aprofundarem mais nos temas, né? Não apenas enquanto notícia, mas também enquanto coisas assim viscerais, né? O Tom Wolfe, né, que ele chegou a fazer uma definição disso, dizendo que a diferença disso com o jornalismo convencional era a postura do jornalista no sentido de captar diálogos, os gestos, as expressões faciais, os detalhes do ambiente, quando ele vai fazer trabalhar, né, no gênero, que não eram coisas que eram observadas, né, no dia a dia do jornalismo. E o Gay Talese, que cunhou a expressão literatura de realidade, ele conseguiu fazer uma definição do que seria o novo jornalismo. E essa formulação que serve para o novo jornalismo também serve para a literatura de não ficção, né? Que ele chamou de literatura de realidade. Agora eu vou fazer uma pausa rápida na conversa com o Rafael. Lembra que no começo do podcast eu avisei que teríamos alguns exemplos práticos sobre os assuntos que traremos na conversa? Sempre que isso acontecer, uma nova voz irá surgir, lendo um trecho escrito pelos jornalistas e escritores citados durante a conversa. A voz é de Lívia Ramos Pedroso, e o trecho a seguir foi escrito por Gay Talese. O novo jornalismo, embora possa ser lido como ficção, não é ficção. É, ou deveria ser, tão verídico como as mais exatas reportagens, buscando uma verdade mais ampla que é possível através da mega compilação de fatos comprováveis, o uso de citações diretas e a adesão do rígido estilo mais antigo. O novo jornalismo permite, na verdade exige, uma abordagem mais imaginativa da reportagem e consente que o escritor se intrometa na narrativa, se assim desejar, conforme acontece com frequência, ou que assuma o papel de observador imparcial, como fazem outros, como eu inclusive. A gente já falou de alguns nomes importantes do novo jornalismo, como Gay Talese, Truman Capote, mas há outros como o de Tom Wolfe. Como foi a atuação destes jornalistas para fundamentar e tornar esse estilo mais popular? O Tom Wolfe talvez seja o cara que mais... tanto que ele acabou escrevendo um livro, que são vários depoimentos de colegas dele, que se chama New Jornalismo. Ele foi o cara que mais preocupado em elaborar, não é? O que seria, né, um programa, né, do que seria o New Jornalismo, que é essa coisa que ele fala, né, das matérias terem alma, né, das matérias terem... as pessoas não são apenas pessoas que estão envolvidas num determinado episódio, num determinado momento, mas elas são tratadas como pessoas que têm uma vida, né, que não se resume àquele momento, mas que, então, entender essas pessoas, esses personagens, de uma notícia, de uma matéria,
era uma ambição muito grande, né, que Tom Wolfe colocava, né, para os seus companheiros como um desafio, né, é um desafio tu fazer uma matéria que não mostra apenas o que aconteceu, aquelas 5 perguntas, mas que mostre quem são as pessoas e dê, né, essa notícia um valor humanista, né, muito grande, um valor de que possa permitir também que o leitor, né, não leia aquilo, está informado, mas que ele consiga entender o que está dentro, né, daquele fato que está sendo tratado, ou seja numa matéria, seja num livro, né, seja num... Então é importante Tom Wolfe muito grande. E Gay Talese, ele tem uma obra, né, uma obra gigantesca que inclui, né, livros como Aos Olhos da Multidão, né, que eram pequenos perfis, né, de pessoas importantes e também de pessoas anônimas. E tem o Voyeur, né, que é um livro que ele vai no motel e descobre que o dono do motel tinha um esquema, né, de observar os casais que iam. Né. Isso parece uma coisa boba, mas ele consegue fazer um livro muito denso, né, e que fala muito da natureza humana, né, o que leva, né, E ele fez também um livro, A Mulher dos Outros, que é um livro também que está, né, nessa coisa da vida sexual, né, dos americanos. E ele chegou a comprar uma sauna para poder fazer esse livro. Quer dizer, ele tinha uma obsessão, né, pelo fato, uma coisa de se internalizar, né, muito grande. Então É porque o Truman Capote, que fez Sangue Frio, né, que é um livro talvez maior expoente, mas ele não fez muito mais assim, dentro desse gênero, até porque ele levou 5 ou 6 anos escrevendo Sangue Frio e praticamente a produção dele nesse período foi muito pequena. Então esses dois, Tom Wolfe, Gay Talese e o próprio Norman Mailer, né, que nos passos da Sangue Frio escreveu a Canção do Carrasco, um livro de 800 e tantas páginas que fala dos últimos momentos de vida de um assassino, né? O Gilmore, um assassino não arrependido, né? Então, porque assim, um assassino não vai para a cadeira elétrica não arrependido. Então esse livro é um livro muito forte, né? Então Norman Mailer, embora seja também um romancista muito grande, aí fez também um livro fantástico sobre a luta, que é aquela luta do Joe Frazier e o Muhammad Ali na África, no Zaire, que é um acontecimento, né, da história do boxe. E esse livro também é fantástico, um texto maravilhoso. Quando a gente para pensar que o novo jornalismo começou entre o final da década de 1950 e o início dos anos 60, podemos chegar à conclusão de que se trata de um movimento relativamente recente. Mas, na verdade, muito antes disso, já haviam alguns exemplares que, mesmo sem saber, já eram literatura de realidade. Um exemplo importante é o livro Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe. Rafael, como essa obra conseguiu trazer, séculos antes do novo jornalismo, elementos importantes que estão presentes no que hoje chamamos de literatura de realidade? O Daniel Defoe é o cara que criou o Robinson Crusoe, né, que é um personagem, né, da literatura universal. E ele, quando era menino, aconteceu a peste, né, em Londres, que matou 90 e tantas mil pessoas, né. A família dele sobreviveu e depois, nos anos seguintes, ele foi começando a reconstituir o drama vivido por essas famílias, né, e que aliava o rigor jornalístico a uma narrativa literária da melhor qualidade. Ele descreve a peste, né, a peste em ação, os mortos, os homens que recolhem os mortos nas ruas e levam em pequenas carroças, né, para os cemitérios que já estão saturados de tantos corpos. Então o relato da peste vai passando, né, de bairro para bairro, e a população apavorada, né, que se vê na necessidade de abandonar suas coisas, seus bens, indo para outros lugares para fugir da peste. E ele foi tão cuidadosamente alimentado, né, por fontes confiáveis, e que por um momento houve, né, uma discussão, né, sobre o estatuto, né, ontológico da palavra, seria um romance histórico, ou seria um trabalho historiográfico romantizado, ou seria, né, uma reportagem, né, com uma densidade muito grande. Então foi a primeira vez que houve dentro, né, desse gênero também, que na época não era um gênero reconhecido, houve essa discussão que houve, né, a realidade dentro de um romance, né, o romance dentro da realidade. Então é um livro muito importante e que é citado, né, pelos autores como talvez
o primeiro livro caracterizadamente de um romance de não ficção, uma literatura de realidade, porque era uma literatura de muita qualidade também. Apesar da gente falar muito de autores de fora do Brasil, é importante a gente trazer o assunto para o nosso país. Isso porque aqui também tínhamos o desenvolvimento de obras muito importantes para a literatura de realidade. Uma delas é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Como ele executou essa obra e como essa tradição de jornalistas publicarem livros começou no Brasil? Os Sertões, o Euclides da Cunha tinha feito a cobertura de Canudos para o jornal Estado de São Paulo. Esteve lá, acompanhou toda a batalha final, aquela coisa toda. E alguns anos depois, ele lançou o livro Os Sertões, que é todo ele fundamentado nos apontamentos que ele fez, nas reportagens que ele fez. E que não é um marco da literatura brasileira, talvez um dos livros mais expressivos, né, da literatura brasileira, e é claramente um livro de não ficção, e que aí sim, no caso, e muita gente considera ele também, não apenas em relação ao Brasil, mas como o primeiro livro mesmo de não ficção da história da literatura, digamos assim. E lendo um trecho aqui do livro, a gente pode também ver a diferença do que seria uma reportagem, não é, em um livro de realidade não ficção. A reportagem ele teria que se ater aos fatos, enfim, não é, contar da melhor maneira possível o que aconteceu. Mas também ele vai além. Esse trecho que ele examina o personagem do Antônio Conselheiro, né, que era o fanático líder daquela rebelião, né, ele diz assim: Parou aí, indefinidamente, nas fronteiras oscilantes da loucura, nessa zona mental onde se confundem fascínoras e heróis, reformadores brilhantes e aleijões tacanhos, e se acotovelam gênios e degenerados. Não a transpôs. Recalcado pela disciplina rigorosa de uma sociedade culta, a sua nevrose explodiria na revolta. Os seus misticismos comprimidos esmagariam a razão. Então, e daí sim, aí se criou também no Brasil também uma tradição de jornalistas, né, lançarem livros, enfim, a partir da sua experiência jornalística, de fatos que fizeram cobertura e tal. E eu destaco o repórter Edmar Morel. Ele era um repórter assim, tipo self-made man, ele era um cara pelado, pobre, né? E que acabou virando jornalista porque recebeu o apoio de um jornalista muito conhecido chamado Mário Filho, que é o nome do Maracanã. Mário Filho, em homenagem a ele, era um jornalista esportivo e que era irmão do Nelson Rodrigues. E o Mário Filho deu muito apoio a Edmar Morel, né? Acolheu ele e tal, e ele acabou virando um grande repórter da revista O Cruzeiro. E ele, em 1959, lançou A Revolta da Chibata, que foi a primeira vez que foi tratado na literatura aquele grande movimento liderado pelo marinheiro João Cândido, a rebelião contra os maus-tratos, né, que eram aplicados pela Marinha Brasileira sobre os marinheiros. Em geral eram negros, né, eram pobres e tal. E daí ele trata, tu vê, a coisa aconteceu 50 anos antes, e ele trata com um ritmo como se estivesse acontecendo naquele momento, né? E que o livro é pura literatura de realidade. Tem um trecho onde ele fala também quando João Cândido, né, houve a rebelião nos navios, eram 3 ou 4 navios, João Cândido ordenou aos seus companheiros apontassem, né, os canhões dos navios para Guanabara. Então ele escreveu então esse trecho. A noite caiu e a cidade conheceu um novo senhor. João Cândido, simples marinheiro. As fortalezas não davam um pio, e o governo, com vários generais e almirantes no ministério, tremia de medo diante do humilde marujo, que tinha uma esquadra revoltada às suas ordens, pronto para tudo. João Cândido, até então obscuro, perdido na sordidez dos porões dos navios, passou a ser o símbolo da liberdade para milhares de homens com as carnes retalhadas pela chibata. João Cândido era o árbitro de uma nação, exigindo leis de humanidade ao Congresso Nacional. Ninguém quis ouvir os gemidos dos marinheiros açoitados. Agora, os canhões davam ordens. João Cândido, impávido, altaneiro, da torre de comando do Minas Gerais, olhava a cidade que estava à sua mercê.
Quer dizer, esse é um texto, né, qualificado, né, que dá o clima, né, da reversão que houve, né, dos marinheiros chibatados até eles adquirirem, né, se empoderarem e a partir, não é, dos navios que eles passaram a comandar exigia um tratamento mais humano. Então você vê, né, o Cris da Cunha e de Marmoré eram jornalistas. Contudo, a descrição desses dois eventos, Guerra dos Canudos e a Revolta Chibata, e dos principais personagens, Antônio Conselheiro e João Cândido, ultrapassa os limites da objetividade jornalística e aí, né, reside a fronteira que separa a literatura de não-ficção dos livros-reportagens. Então, isso que eu falei no início, né, os livros-reportagens às vezes são incluídos, né, dentro do gênero da literatura de não-ficção, literatura de realidade, mas ainda isso é uma coisa, na minha maneira de ver, ainda não resolvida, né? Eu acho que para tratar como literatura tem que haver, e alguns livros têm isso, né? Tem que haver assim um valor literário, mas quem é que estipula isso, né? Então é uma coisa que, enfim, que tá no jogo, tá em jogo essas coisas ainda, é importante que sejam discutidas. Para mim que trabalho com isso, né, essas coisas de definição não me abalam muito, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de saber como é que as coisas estão andando nesse sentido. Aproveitando que tu trouxe o nome de obras importantes para a consolidação do que hoje conhecemos como literatura de realidade, há também um livro que já falamos algumas vezes ao longo da nossa conversa até aqui. Por isso, quero saber de ti qual a importância de A Sangue Frio, do Truman Capote, nesse contexto de estabilização da literatura de realidade. Foi o grande livro, né? Foi o grande livro que, enfim, que chamou atenção, né? Chamou atenção para essa nova forma, né, de tratar a realidade, né, que existia esporadicamente, como nos casos, mas que ali no caso do New Jornalismo já se constituía um movimento. Então chamou atenção, é a grande obra do New Jornalismo, uma das grandes obras, né, da literatura de ficção. Truman Capote, algumas pessoas pronunciam Truman Capote, mas na verdade o sobrenome dele é um sobrenome herdado, né, do seu padrasto, que era cubano, então por isso que eu falo Capote, ou Capote, né, faria assim, mas não Capote, como alguns falam assim. Ele viu uma pequena notícia, né, no jornal, que na cidadezinha de Helcombe, uma cidadezinha pequena do Texas, sem nenhum motivo aparente, uma família inteira havia sido assassinada. Era o fazendeiro, sua mulher e 2 filhos adolescentes, né? Uma filha de 16 e outro de 15 anos, assassinados com tiros de carabina. Eu vou interromper o Rafael rapidinho só para fazer uma observação. Após o fim da nossa gravação, ele lembrou que a cidade de Helcombe, onde se passa a história retratada por Truman Capote no livro A Sangue Frio, está na verdade localizada no Kansas, e não no estado do Texas, como ele havia falado. E o Capote já ostentava uma carreira brilhante como ficcionista, dramaturgo também, ele escrevia peças. Mas essa pequena notícia acendeu uma faísca, né? Uma faísca nele, e ele imediatamente foi para lá, acampou na cidade e passou a falar com todo mundo sobre isso. Deve ter entrevistado todas as pessoas da cidade para saber, não é, enfim, o que era a família, o que aconteceu e tal. E depois, quando foram presos, né, os 2 assassinos, ele também se aproximou dos 2, ficou até muito amigo, vamos dizer assim, de um deles, né? Entrevistou eles diversas vezes. Então o livro é de uma riqueza de detalhes, né? Impressionante. Eu acho que é isso, que essa obsessão que ele teve pela história é uma coisa inacreditável. Um ponto bem interessante sobre o trabalho do Truman Capote é o método que ele desenvolveu para entrevistar as pessoas. E eu sei também que é algo que tu acha bastante peculiar. Como ele criou esse método e como ele funcionava? Ele achava que, nas entrevistas que ele fez, ele achava que, por exemplo, tu tem um gravador, na época era um gravador de rolo, ou mesmo tu anotar, não é? Anotar o que a pessoa está falando, ele achava que isso criava uma barreira, né? Criava um sentimento de autoproteção do entrevistado e que tirava a espontaneidade e, portanto, se perdia coisas importantes aí, né? A pessoa fala, quando está falando, uma pessoa dando uma entrevista, ela automaticamente se retrai, né? Isso chamou atenção quando ele foi lá, os policiais, os jornalistas de outros lugares que estavam, ele falava, sentava com a pessoa, falava meia hora com a pessoa,
e não anotava nada. E ele criou, né, uma forma que eram cartas, né? Era um tipo um jogo de cartas em que ele olhava a carta, botava ela virada para baixo e fazia isso, e depois tinha que se lembrar de que carta é essa, embaralhar primeiro, fazer com 6 cartas, né? E daí deixar passar um tempo. Essa aqui é um as de paus, essa é um 2 de paus, esses são 10 de espada, sei lá. E depois aumentava de 6 para 10, para 20, e para desenvolver a memória. Aliás, os neurologistas, eles aconselham, né, os jogos de memória, por exemplo, um jogo de paciência, jogo de palavras cruzadas, eles recomendam isso, né, para pessoa, principalmente para as pessoas que vão ter alguma dificuldade de memória mais adiante. Então ele desenvolveu isso e ele conseguia, né? Uma vez ele fez um teste também, ele guardou um gravador escondido, falou com a pessoa, reconstituiu a conversa e depois comparou com o que havia no gravador e ele, grande parte, a maior parte, ele conseguiu recuperar. E tem um texto, vamos ver como é que ele começa, né? Ele começa assim: até aquela manhã de meados de novembro de 1959, poucos americanos, até mesmo do estado de Kansas, jamais tinham ouvido falar de Helcomb. Como as águas do rio, como os motoristas da rodovia, como os trens amarelos que passavam céleres sobre os trilhos da rodovia Santa Fé, o drama, sob a forma de acontecimentos extraordinários, nunca parava ali. Quer dizer, então ele já começa assim, ele começa dizendo que não havia nada na cidade que tivesse qualquer tipo de atrativo, até que isso aconteceu. E isso é uma coisa, por exemplo, que meu trabalho que é 1000 vezes mais modesto, mas eu procuro também tratar de fatos que são inusitados, né? Fatos que nunca tinham acontecido parecidos, porque aí se emanam, não é, do meio social, reações e tal, que fazem com que se compreenda realmente o que está por baixo, né, dos sentimentos das pessoas, enfim. E ele, então, armou uma narrativa de suspense, é um livro... pode ser visto como um livro policial, pode ser visto como um livro de compreensão do como é que funciona uma cidade pequena, né? E alternava, né, o cotidiano da cidadezinha, de uma família de agricultores dentro dela, com a lenta aproximação dos assassinos que vieram de um ponto muito distante do Helcomb. Ele fala tanto da rotina da pequena cidade, quanto cada detalhe, cada parada, não é, dos assassinos a bordo do Chevrolet vindo em direção a Helcomb. Inclusive onde para comprar fita adesiva, que depois eles iriam amordaçar as suas vítimas, né? E eu acho que ali tem um trecho do livro que eu acho que distingue um pouco, né, literatura de realidade de um livro-reportagem. Ele tem um trecho que ele fala assim: depois de tomar um copo de leite e pôr um papel forrado de feltro, o Sr. Clutter saiu com uma maçã na mão para examinar a manhã. O tempo estava ideal para consumir maçãs ao ar livre. A luz muito branca do sol descia do céu muito claro, e um vento leste fazia farfalhar sem desprender dos galhos as últimas folhas dos olmos chineses. Os outonos compensam Kansas pelos males que as outras estações lhe impõem. Os ásperos ventos de inverno vindos do Colorado e as neves acumuladas até a altura dos quadris. E o verão, quando até mesmo os corvos procuravam alguma sombra e a infinidade dos talos de trigo muitas vezes ardia em chamas ao sol. Enquanto o Sr. Clutter contemplava aquele dia, uma espécie superior da estação, veio ao seu encontro um cão mestiço de collie e os dois saíram andando na direção do curral, adjacente a um dos 3 celeiros de sua propriedade. Ou seja, ele está reconstituindo esse passeio de Mr. Clutter, né, pela sua propriedade, mas que objetivamente, pelo jornalismo convencional, ele não poderia fazer isso, porque ele não estava lá, não viu o Sr. Clutter fazendo esse passeio, ele não conversou com o Sr. Clutter, nem chegou a conhecer, não havia ninguém por perto olhando isso. Então ele reconstitui essa cena aqui para falar de várias coisas do clima e tal, com base nos hábitos que ele recolheu. Existe também coisas da esposa, coisas dos filhos, coisas que ele recolheu que era do modus vivendi da família. Então, isso aqui é uma coisa que não se sabe o que aconteceu, mas que é verossímil dentro de uma ideia, não é, de hábitos, uma ideia de comportamentos. Então, esse trecho aqui, para mim, ele é um exemplo do que difere a literatura de realidade do jornalismo. Com tudo isso, fica muito óbvia a importância de A Sangue Frio para se estabelecer o que é literatura de realidade ou a novela de não ficção.
Até o momento, é possível dizer que esta é uma obra definitiva sobre estes conceitos ou além dela existem outras com a mesma importância para o gênero? Ele é um definitivo até o ponto que deixa de ser, mas ele é uma obra marcante, é uma obra que estabeleceu um patamar, etc. e tal. Mas antes, a Sangue Frio saiu quase 1965, se não me engano. E antes disso, tem um livro, né, que é um livro fantástico, chamado Operação Massacre, do jornalista argentino Rodolfo Walsh, que para mim, na minha opinião, e na opinião de muita gente, muitos críticos também, está na mesma altura do Sangue Frio. Só que, claro, é um livro latino-americano, não tem todo esse marketing. Se chama Operação Massacre. E que, se não teve o mesmo impacto da obra de Truman Capote, ele também não deve nada, do ponto de vista da complexidade da história, da narrativa, ao Sangue Frio. A Operação Massacre é um grande livro, eu li na faculdade de jornalismo ainda, eu li uma edição que era mimeografada, quase mimeografada, era uma edição clandestina, e me impressionou, e li em espanhol, aí tô com dicionáriozinho do lado, e me impressionou bastante, pela trama, e pela forma como Rodolfo Walsh trata essa coisa, que é uma história também fabulosa. Ela é mais ou menos assim: em junho de 1956, um golpe de Estado derrubou o governo de Juan Domingo Perón. Perón foi mandado para o exílio e instaurou uma ditadura na Argentina. E nas ruas de La Plata, onde o Walsh vivia, ele era um jornalista que, na verdade, ele trabalhava como revisor numa editora e escrevia pequenas novelas policiais. Ali em La Plata ocorre um fuzilamento em massa de civis, que sequer eram militantes políticos, eram um grupo de caras que estavam em torno de um rádio escutando uma luta de boxe, narração de uma luta de boxe, não havia televisão. E eles foram presos, foram fichados e conduzidos em um caminhão até o local do fuzilamento. É interessante que o Walsh não chega a se comover com o massacre, Só depois ele acaba se envolvendo na história. Quando a gente fala sobre essas histórias, há também aquele bastidor interessante que conta um pouco sobre o que levou esses autores jornalistas a escreverem esses livros. Esse estalo pode ser chamado de faísca também, aquilo que acende o jornalista a ir atrás de uma história. No caso do Rodolfo Walsh e o seu Operação Massacre, como que foi o envolvimento dele com essa história? Até porque, inicialmente, ele não deu muita importância para ela, né? Vamos lembrar que a faísca, que incendiou o Capote para escrever Sangue Frio, foi uma minúscula nota do jornal, que não teve sequer nenhum destaque maior, embora fosse um crime brutal. E para Rodolfo Walsh, em Operação Massacre, a faísca foi uma frase que ele escutou num café, alguns dias depois do assassinato. Ele não tinha... Houve assassinato, teve repercussão, mas ele, na verdade, não ligou muito para isso, Mas aí ele estava num bar onde ele jogava xadrez, ele estava num bar jogando xadrez, Daí ele ouviu uma frase no meio do café, alguém dizer: "Tem um fuzilado vivo". Isso para ele deu um impacto. Como assim tem um fuzilado vivo? Os caras foram lá, levar para um campo, mataram todo mundo. Daí então ele enlouquece, ele larga tudo, larga o emprego, adota um nome falso, consegue documentos chamado Francisco Freire, consegue um revólver, para se proteger, porque era a ditadura ainda, e sai à busca desse fuzilado vivo. Então essa busca toda que permeia o livro, os caminhos que ele... Então aí também se vê que ele é o autor, mas ele também é personagem do livro, na medida que ele está relatando os seus caminhos. E depois ele não encontrou apenas um fuzilado, mas 7 sobreviventes, todos eles escondidos, era muito difícil chegar até eles porque os caras estavam com medo da polícia e tal. E ele, durante os períodos, nessas suas viagens, ele escrevia relatos, escrevia reportagens sobre isso que nenhum jornal publicava, então ele resolveu juntar posteriormente e fazer o livro. E esse livro é curioso porque, na verdade, ele foi lançado e depois teve mais 2 ou 3 edições e apenas na terceira ou na quarta que ele está na sua forma definitiva. Quer dizer, ele foi lançando os livros, ele ia burilando, ele ia mudando alguma coisa e tal, até que a obra definitiva saiu. Isso já quando a Argentina já não vivia, era um pequeno período democrático na Argentina.
Horácio Deciano não se mexe. Está estendido de bruços, os braços flexionados para os flancos, as mãos apoiadas no chão à altura dos ombros. Por milagre, não lhe quebraram os óculos. Escutou tudo, os gritos, os tiros, mas já não pensa. Seu corpo é o território do medo que nele penetra até os ossos. Todos os tecidos saturados de medo, em cada célula a gota pesada do medo. Não se mova. Nessas 2 palavras está condensada toda a sabedoria que a humanidade pode guardar. Não há nada fora deste instinto ancestral. Depois ele teve um final, né, de vida, ele que tinha enfrentado a ditadura para descobrir os fuzilados vivos, né? 20 anos depois ele foi vítima da ditadura, né, da implantação da ditadura militar na Argentina. Rodolfo Walsh, ele tinha uma filha que era guerrilheira, era dos montoneiros. Essa filha e o companheiro dela foram mortos num tiroteio com a polícia. Dizem que os dois, quando estavam cercados pela polícia, eles sabiam o que significava, né, ser preso, tortura, e iam ser mortos de qualquer maneira, então eles teriam os dois se matado, né, para evitar a prisão. De qualquer maneira, é um crime da ditadura. E Rodolfo Walsh, né, logo depois disso, tinha 1 ano da ditadura militar da Argentina, ele escreveu uma carta aberta à junta militar, onde ele denunciava, né, todos os crimes, foi distribuído para todo mundo, os crimes da ditadura do general Videla. E aí um dia saiu de casa, foi cercado também, trocou tiros com os policiais e sumiu. Ninguém mais soube. Ele é um dos tantos 30 mil desaparecidos na Argentina, nunca mais se ouviu falar dele. E ali ele já era, né, um escritor consagrado, um jornalista consagrado. E, enfim, houve campanhas, etc. e tal, mas o corpo dele nunca apareceu. Agora eu vou pedir licença mais uma vez, tanto para você que está nos ouvindo, como também para o Rafael. Ao longo desse episódio, nós conversamos sobre alguns autores, mas um deles em especial tem um texto que eu gosto muito. Gay Talese escreveu um texto chamado Frank Sinatra está gripado, que está presente no livro Aos Olhos da Multidão. O texto por si só é impressionante, mas a história que levou o jornalista a escrevê-lo também é muito bacana. Por isso, eu te pergunto, Rafael, por que o Gay Talese escreveu essa história sobre um Frank Sinatra gripado? Para esse livro, Aos Olhos da Multidão, uma das coisas que ele queria fazer era o perfil do Frank Sinatra e queria entrevistá-lo. Mas o Frank Sinatra, na época, ele está um pouco assediado com as histórias de que ele era envolvido com a máfia. Falava bastante, ele parece que era mesmo, né? Mas então ele não quis dar entrevista, não vai dar entrevista, ainda mais conhecendo, né, o Gay Talese, que jamais vai ser uma entrevista onde ele vai ficar bem, né? Pelo contrário, o Frank Sinatra sabe que vai ser pressionado, mesmo que o interesse ali do Talese não fosse, era muito mais o Frank Sinatra como personagem do que uma questão momentânea de uma denúncia de envolvimento com a máfia. Não era esse o objetivo dele, mas Frank Sinatra não deu entrevistas sob a alegação de que estava gripado, né? E aí ele faz, né, o Gay Talese faz um texto, né, sem ter falado com ele, um texto onde ele mostra o que significa, né, para a indústria do entretenimento o Frank Sinatra está gripado, quer dizer, não pode cantar. Isso interrompe, né, uma enorme engrenagem de pessoas, de interesses, né, de público, de estruturas de teatro, de programações, de imprensa e tudo mais, tudo fica em suspenso. Então, esse texto a forma como ele inventou de tratar do assunto, não podendo, né, fazer o que ele queria, acabou sendo muito mais marcante do que se ele tivesse conseguido falar com o Frank Sinatra e faria uma matéria boa, certamente, mas que não teria esse impacto que acabou tendo, ou seja, uma matéria de não entrevista, né? Uma matéria de quem conhece, né, os meandros. E aí ele faz aquelas comparações, né? A um Picasso sem tinta, uma Ferrari sem gasolina, coisa assim. Sinatra resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível, só que pior. Porque um resfriado despoja Sinatra de uma joia que não dá para pôr no seguro, a sua voz, minando as bases de sua confiança e afeta não apenas o seu estado psicológico,
mas parece também provocar uma contaminação psicossomática que afeta dezenas de pessoas que trabalham para ele, bebem com ele, pessoas cujo bem-estar e estabilidade dependem dele. Sinatra resfriado pode, em pequena escala, emitir vibrações que interferem na indústria do entretenimento e, mais além, da mesma forma que a doença do presidente dos Estados Unidos pode abalar a economia do país. E é um texto realmente fantástico, é um dos grandes momentos que tem nesse livro dele, Aos Olhos da Multidão. Bom, em resumo, a gente pode dizer que ao invés de um perfil do Frank Sinatra, Gaetalese fez um perfil de um momento específico da vida desse artista e das suas consequências, é isso? De um momento específico, mas que também acaba falando da importância que ele tem, né, para a indústria do entretenimento e para as pessoas, né, que giram em função dele. Eu acho que ele saiu muito bem, né, nessa impossibilidade de fazer o que ele queria, acabou. É claro, quem faz uma coisa assim é alguém que já conta, né, com prestígio, já tem leitores, já está valorizado na crítica, então ele pôde fazer isso, mas fez, né, com seu talento. Ao falar de todas essas obras e dos processos de construção delas, é impossível a gente não falar também de um ponto que esses jornalistas têm em comum, que é a imersão. Mas quando falamos especificamente de imersão, o que realmente queremos dizer? A imersão, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entrar na história, entrar na vida. Tem um dos estudiosos, né, do jornalismo literário, né, que funciona também para a literatura não ficção, é o professor Edivaldo Pereira Lima. O professor Edivaldo ele tem, né, uma série de regras, né, ele é um dos caras que mais pensa, né, sobre isso e tenta dar definições, assim, né, definições que não querem amordaçar ao gênero, mas que ele tenta compreender. E ele fala, um dos seus 10 mandamentos, ele fala disso, ele diz: a imersão serve ao objetivo de investigar os padrões de comportamento dos personagens de uma história, para se compreender suas motivações, seus valores, a origem possível de determinadas atitudes, a consequência de uma postura. O autor está embarcando numa missão de compreensão. Assim, não lhe interessa a princípio a verdade absoluta, isenta e imparcial, pois essa, no nível dos seres humanos comuns, quase todos nós, não existe. O que lhe move é compreender um tema a partir da perspectiva dos personagens nele mergulhados. Eu acho que é uma boa definição e mesmo que eu não me lembrasse, né, dessa definição dele, para mim é o ponto de partida, né, quando eu faço meus livros, é esse embarcar, né, nessa coisa de tentar compreender essas coisas que acontecem. Rafael, eu sei que nós já falamos de muitas obras importantes da literatura de realidade até o momento. E sei também que poderíamos ficar horas e mais horas falando de outras tantas publicações. Mas eu sei que há mais algumas que tu gosta bastante e que reforçam tudo o que abordamos até o momento. Uma delas é Os Últimos Heróis da Guerra Fria, de Fernando Moraes. O que te faz gostar tanto desse livro? O Fernando Moraes, ele tem, né, é um grande jornalista, ele é muito conhecido pelas suas biografias do Chateaubriand, do Paulo Coelho, ele fez uma biografia, agora está fazendo a biografia do Lula, mas ele tem livros onde ele pratica esse jornalismo literário com muita qualidade, não são livros biográficos. Eu gosto muito de dois, um deles é Sangue Sujo, que é sobre japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, japoneses negacionistas que não acreditavam que o Japão tivesse perdido a guerra, um livro fantástico. Uma pausa rapidinha aqui na fala do Rafael, só para abrir um outro parênteses. O livro citado por ele como Sangue Sujo, na verdade, se chama Corações Sujos. E outro que eu gosto muito é Os Últimos Heróis da Guerra Fria. Foi uma operação do governo cubano, ainda na época de Fidel Castro, que buscava infiltrar agentes, né, nas organizações contra-revolucionárias de Miami, e que eram responsáveis, né, por atos por ações de ataque, de contra-informação e até de terrorismo em Cuba. Houve cenas de terrorismo, explosão em hotéis, por exemplo. Isso acontecia, que partia, né, desses grupos anticastristas. E esses agentes, eles saíram de Cuba, eram 9, se não me engano, e não podiam falar nem para suas famílias. Então eles saíram simplesmente como se fossem
desertores, né? Como se fossem desertores, todos eram agentes, né, de segurança. E as famílias passaram a pensar o pior desses caras, né? Passaram a pensar que, pô, traidor, gusano, né? Que é como os cubanos chamam os contra-militares, chamam de gusano. Então os caras tinham virado gusanos, né? E esses caras, né, infiltrados, né, nas organizações de castristas, enfim, conseguiam um monte de informações, mandavam, e aí se fazia a denúncia, mas eles tinham também que ter cuidado para não serem descobertos. E tem um trecho do livro, né, bacana, que fala sobre o personagem principal e a relação com a mulher dele, né? Ele diz assim: Como ele já deveria ter percebido pelas cartas raras e secas que recebia de casa, quase sempre destinadas a dar-lhe notícias da filha, a intensa paixão não era correspondida pela ex-mulher. Para Olga, tudo o que restara do amor vivido com René cabia na metade de um guarda-roupa. Com o decorrer do tempo, a lembrança do ex-marido só ressurgia por instantes, uma vez ao dia, quando ela, depois do banho, escolhia o vestido que ia usar. Era inevitável que os olhos passassem pelas calças e camisas dele, penduradas no canto do móvel, desenterrando momentaneamente os melhores anos de sua vida. Desses 9 agentes, né, acabaram 5 foram presos, né, pelo governo americano, ficaram muito tempo presos e acabaram depois saindo aos poucos. 4 desertaram de verdade, passaram a ser colaboradores, né, dos grupos anticastristas. E um desses casos é o do René, que é tipo um personagem principal, que acabou, né, depois de 10 anos, voltou para Cuba e acabou até se reconciliando com a esposa, com a dona Olga aqui. E é uma história fantástica, não é? De renúncia, uma coisa que a gente imagina, pô, o cara larga a família para fazer uma missão de governo, né? E fica 10 anos fora, é uma coisa um pouco para a cultura da gente, que não é uma cultura que está vivendo aqui. E eu acho que o Fernando Moraes consegue, nesse livro, né, tratar esse tema com muita responsabilidade, com muita informação. Ele entrevistou todos, né, quando eles estavam presos, ele entrevistou até contra-revolucionários. Por exemplo, um cara que botou uma bomba num hotel de Havana e matou um italiano que estava lá tentando abrir um restaurante em Havana. Ele entrevista todos os caras e faz um livro, para mim, marcante, um livro extraordinário que eu gosto muito. Rafael, a gente está quase no fim da nossa primeira conversa. E por isso eu acredito que seja interessante para quem nos escuta que tu faça uma avaliação da relação do gênero da literatura de realidade com os leitores. Porque mesmo que estejamos falando de um tipo de história que tem o seu público, a gente também sabe que há gêneros mais populares na literatura. Eu acho que até ele tá adquirindo leitores, né? É aquela coisa que o Truman Capote disse, que misturar, né, uma linguagem ficcional com fatos reais interessa as pessoas, eu acho que interessa mesmo. O exemplo mais claro são as biografias, que tem muito apelo. Então eles acho que tem um público, mas do ponto de vista da crítica ainda é um pouco restrito, ainda não vamos dizer assim, o gênero nobre é o romance, né? A poesia era um gênero nobre, com o tempo também deixou de ser. E para dar um exemplo, o Prêmio Nobel, só em 2015 que um livro, né, de não ficção e literatura e realidade ganhou o Prêmio Nobel. É uma autora, Svetlana Alexievich, com seu livro O Fim do Homem Soviético. E essa autora é uma autora bielorrussa. Ela tem outros livros também sobre Chernobyl. Ela tem um livro muito também que teve muita repercussão, que é sobre as mulheres, as mulheres franco-atiradoras durante a Segunda Guerra, as franco-atiradoras russas. Ela fez uma biografia, né, das principais delas, e escreveu esse livro, O Fim do Homem Soviético, que é um levantamento sobre o fim da União Soviética muito interessante, sobre um enfoque, né, muito rico, muito relacionado, né, com as pessoas, né. Ela até tem um trecho que eu acho que é muito bacana, que diz assim, porque na verdade todo o livro é baseado em, não tem
não é baseado em estudos, não é em tentativas de análise sociológica ou política sobre o que aconteceu, mas é baseado todo em entrevistas com as pessoas de vários tipos de pessoas, ela entrevista, né? E fica a perplexidade de que as pessoas, né, apoiaram ali a Glasnost, a Perestroika, mas não imaginavam que depois daquilo viria o capitalismo. Elas achavam que aquilo era um aperfeiçoamento do socialismo, quando se viram pessoas que 4, 5 gerações, né, não sabiam o que era o capitalismo, não sabiam nem viver no capitalismo. Então essa perplexidade que aconteceu lá que é o tema, né, que é o tema que ela trata nesse livro Fim do Homem Soviético. Então ela diz assim: busquei aquelas pessoas que se apegaram com todas as forças ao ideal, absorveram esse ideal de tal forma que não podiam se desprender dele. O Estado tornou-se seu universo, substituiu tudo nelas, até sua própria vida. Elas não conseguiram abandonar a grande história, dar adeus a ela, ser felizes de outra maneira. Mergulhar, perder-se numa existência à parte, como acontece hoje em dia, quando o pequeno se tornou grande. O ser humano quer apenas viver, sem um grande ideal, o que nunca aconteceu na vida russa, tampouco na literatura russa. Isso aí é uma coisa mais polêmica. Mas o que ela quer dizer é isso, né? Trata da perplexidade das pessoas que viviam lá com a queda muito rápida, né, do regime anterior, e de repente, de um dia para o outro, elas estão vivendo uma situação que nunca tinham vivido, nem ela, nem seus pais, nem seus avós, nem seus bisavós. O livro é fantástico, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, e é o primeiro, né, prêmio Nobel. Nem esses livros que a gente comentou tiveram perto, né, de ganhar um prêmio Nobel, sequer foram relacionados. E dela foi uma surpresa, né, mas talvez só perca para a surpresa do Bob Dylan, né, ter ganho, mas foi uma surpresa. Mas o livro e o trabalho da Svetlana justifica isso. É uma super jornalista, uma pessoa assim de um texto muito bom, muito fluido e muito atraente e simples, né? Como os textos bons são os textos simples, né? As pessoas podem compreender, não tem nenhuma arrogância, não tem nenhuma frescura no meio. Para finalizar a nossa conversa, o Rafael Guimarães separou uma lista com indicações de livros cujas histórias se apoiam na literatura de realidade. Então, acho que talvez seja bem legal você pegar um papel e uma caneta ou anotar no seu celular ou computador as dicas do Rafael. Eu fiz aqui uma listinha do que eu me lembrei, não quer dizer que sejam os melhores, né? Mas uns livros que eu me lembrei, que eu já li, né? Tem muitos livros muito importantes, mas que eu não li. Então vamos lá. Aos Olhos da Multidão, Gay Talese, A Mulher do Próximo, do Gay Talese também. 2 livros do John Reed, que é um jornalista americano, né, do século, México Rebelde, sobre a Revolução Mexicana, e Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, sobre a Revolução Soviética. Dois reportagens gigantescas, né, muito bem contadas num ritmo muito frenético. A Canção do Carrasco, que eu falei aqui, do Norman Mailer. A Luta também, do Norman Mailer. Tem um livro que eu gosto muito chamado Berlim, que é de um historiador alemão chamado Joseph Roth, que ele fala da República de Weimar, na Alemanha, tudo que aconteceu naquela década, né, da década de 1920, que antecedeu o nazismo, e a loucura que era a Alemanha naquele período. Então chama Berlim. Tempo de Morrer, do Ernest Hemingway. Nada de Novo do Front, de Henri Marie Remarque, que aliás tem um filme, né, concorre ao Oscar. Tem um livro do Marcus Faerman, Com as Mãos Sujas de Sangue, que é uma seleção de reportagens desse grande repórter, né, gaúcho, Marcus Faerman. Tem um livro que eu estou lendo, Esqueleto da Lagoa Verde, do Antônio Calado, que fala sobre o desaparecimento, né, de um pesquisador inglês na Amazônia. É um livro muito, muito instigante. E esses dois, do Fernando Moraes, Corações Sujos e Os Últimos Heróis da Guerra Fria. Tem um livro, né, que é clássico também, de jornalismo literário, Notícias de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques. Tem um livro de uma repórter que eu gosto muito, Daniela Arbeck, chamado O Holocausto Brasileiro, que é sobre o sistema penal brasileiro. Araceli, Meu Amor, é um livro do repórter Percival de Souza, que trata do assassinato de uma menina
chamada Araceli, de 13 anos, numa festinha de embalo durante o período da ditadura, em que tinha pessoas, né, filhos, né, de autoridades, né, que estavam nessa festa e que deveriam ter sido responsabilizados pela morte da menina. E 2 livros do Caco Barcelos, Rota 66 e Abusado. Acho que o Caco, em termos assim de livro-reportagem, né, especialmente do ponto de vista policial, é o grande repórter, né, o grande autor brasileiro. São esses livros assim que, de memória, né, eu recomendaria. Este foi o primeiro episódio do podcast O Incendiário. O projeto integra a publicação do livro O Incendiário, de Rafael Guimarães, e foi contemplado pelo edital 17 de 2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC Publicações. O podcast conta com a supervisão e produção de Rafael Glória, jornalista e fundador do Nonada Jornalismo. As locuções dos trechos de livros que citamos tiveram a voz de Lívia Ramos Pedroso. Eu sou o jornalista Matheus Machado e assino a produção, a captação de áudio, o roteiro e o desenho de som desse podcast. No próximo episódio vamos continuar falando de literatura de realidade, mas trazendo para o foco a carreira e as obras de Rafael Guimarães, indo desde as suas primeiras publicações até o seu trabalho mais recente, o livro O Incendiário. Até o próximo episódio.